Olá pessoal, estamos em nossa terceira videoaula da disciplina Fundamentos do Processo Saúde e Doença. Meu nome é Laila. Nessa unidade, vamos falar sobre o modelo explicativo para o processo saúde e doença de Rothman, princípios de ação para os determinantes em saúde e os determinantes sociais para a saúde da criança e do adolescente. A causa componente se refere aos fatores que levam ao desenvolvimento de uma doença. Como exemplo, citamos a falta de saneamento básico, considerado um dos fatores de risco para a instalação de infecções gastrointestinais. Porém, somente a falta de saneamento não determina que a infecção se instale. É necessário a condição do indivíduo, sua imunidade, seus hábitos diários quanto à higiene, a manipulação de alimentos, entre outros. A causa componente, ela é aquela que está relacionada aos fatores que compõem o quadro que gerou uma determinada doença. E a suficiente é a necessária para essa condição. Então, a causa componente, ela vai ajudar, facilitar que a doença aconteça. A causa suficiente é aquela que está sempre presente em uma condição de doença. Como exemplo, temos a tuberculose, que além das causas componentes, necessita de ter o micro-organismo Mycobacterium tuberculosis para a sua determinação. O processo saúde-doença de Rothman. Na área da saúde, segundo Rothman e Greland, de 1998, a causa de uma determinada doença ela é definida como eventos ou condições mínimas que acontecem de forma a precederem o aparecimento da doença. O modelo este classificado como componente causal e que se aplica a vários tipos de doenças. Usaremos como exemplo o câncer de pulmão. Um dos fatores de risco é o tabaco. Porém, nem todas as pessoas tabagistas terão câncer de pulmão. Sendo assim, o tabaco é um fator componente que vai ajudar, facilitar a ocorrência dessa doença. Porém, ela não é suficiente para a patologia, visto que também existem pessoas que têm o câncer de pulmão e que nunca fumaram na vida. Tríade do modelo da causalidade. No enfoque da epidemiologia, a doença é considerada de forma dinâmica, em que há interação de vários fatores, como a susceptibilidade do indivíduo, como a primeira, e a segunda, a exposição a que esse indivíduo foi submetido. Então, o organismo, como a harmonia do organismo, imunidade, o hábito alimentar, atividade física, entra na susceptibilidade desse indivíduo, determina se ele está saudável ou não. E a exposição a que ele é submetido significa se ele foi exposto a alguma situação que exista um agente causador de doenças, que formam um conjunto frente à propagação de uma determinada patologia. Esse conjunto mínimo de condições que agem em sintonia e causa a doença é denominado causa suficiente. A causa suficiente é um conjunto de causas componentes. A causa componente representa o mecanismo causal da doença. E a causa necessária inclui fatores como agente, hospedeiro e o ambiente. Então, para que ocorra a doença, representada nessa imagem por essa estrela vermelha, é preciso que tenha um ambiente favorável a essa doença, que exista o agente causador dessa doença e que exista o hospedeiro, que é o ser humano que irá adoecer. Princípios da ação. Os 3 princípios de ações que foram reafirmados pelo relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, no intuito de promover movimentos visando a igualdade na saúde são: melhorar as condições de vida da população, que são as circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. O segundo, abordar a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos, os motores estruturais das condições de vida referidas nos níveis global, nacional e local. O terceiro princípio, quantificar o problema, avaliar a ação, alargar a base do conhecimento.
desenvolver um corpo de recursos humanos formado sobre os determinantes sociais da saúde e promover a consciência pública sobre o tema. Uma condição para que a criança se transforme em um adulto com saúde e igualdade social é que ela tenha em sua infância o fortalecimento dessas igualdades. Em todos os ciclos da vida, por meio da proteção social, de acordo com os princípios para o desenvolvimento físico, social, emocional, cognitivo e linguístico. A distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos. A distribuição desigual, tanto de poder quanto de dinheiro ou recursos, determina as condições em que as pessoas vivem e morrem, e são moldadas pelas forças de ordem política, social e econômica. A participação da comunidade e da sociedade com aparente crescimento permite que as tomadas de decisão sejam pautadas pelos temas que visem a igualdade na saúde. Reforçar o papel primário do Estado na prestação de serviços essenciais à saúde, tais como água potável e saneamento, e na regulamentação de bens e serviços com impacto notável na saúde, tais como o tabaco, álcool e alimentos. Quantificar o problema, avaliar a ação, alargar a base do conhecimento. Os sistemas de informação devem estar ligados de forma efetiva para que sejam visualizados, monitorados e compartilhados. É importante a avaliação do tipo de impacto que as políticas em saúde têm na sociedade em escala local, nacional e intermunicipal. Determinantes sociais para a saúde da criança e do adolescente. O objetivo é você conhecer os determinantes sociais na saúde dessa faixa etária, que hoje apresentam um importante impacto em seu crescimento e desenvolvimento. Vulnerabilidade infantil. No Brasil, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990, estabeleceu os direitos da criança e foi um importante marco na construção de uma proposta de proteção integral à criança. O ECA considera a criança a pessoa até os 12 anos incompletos e atribui a ela todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. As políticas implantadas atualmente para essa população obtiveram uma queda da mortalidade infantil, o aumento das taxas de aleitamento materno e o acesso às vacinas e ao pré-natal. Houve um aumento de situações que precisam ser revistas, como as ações e princípios da ação na saúde, entre elas o aumento do número de partos prematuros e a incidência de obesidade e doenças crônicas em crianças. No Brasil, na década de 70, observou-se uma melhora no padrão alimentar, na redução da mortalidade infantil e na elevação da expectativa de vida das crianças. Em contrapartida, quanto à redução da taxa de desnutrição, houve aumento das taxas de sobrepeso e obesidade, determinada pela mudança nas condições e nível de escolaridade das mães, o que impactou no aumento do poder de compra das famílias. A saúde da criança no Brasil. Para o Ministério da Saúde, 2008, a saúde da criança está inserida dentro de uma ação programática estratégica na atenção à saúde e incluída em tudo o que envolve o seu cuidado, assim como nas ações e nos serviços que promovem, previnem, reabilitam e tratam as doenças. Para auxiliar essa organização e no monitoramento dessas ações, em 2005, no Brasil foi criada a Caderneta de Identificação da Criança, que é fornecida após o seu nascimento, que é conhecida pela população como a caderneta de vacina. Além das características gerais da criança, essa caderneta tem em seus dados questões relacionadas ao aleitamento materno, vacinas e instruções de crescimento e desenvolvimento em seus primeiros meses de vida até 10 anos de idade.
O excesso de peso, referenciado com um aumento no Brasil de 3,7% para 12,6%, vem sendo apresentado na saúde da criança e se refletindo na adolescência, período que, além de transformações fisiológicas e importantes mudanças psicossociais, contribui com sua vulnerabilidade para as mudanças em suas características. Outro ponto é o risco nutricional, decorrente de dietas inadequadas e da fase de crescimento, sendo essa muitas vezes determinante para a sua vida adulta, associada à ocorrência de patologias como hipertensão arterial, dislipidemias, aumento da ocorrência de diabetes tipo 2. O fator determinante para a recomendação de estratégias de caráter educativo é incentivar o consumo de alimentos saudáveis e estimular a prática de atividade física regular. Outro fator que se destaca na adolescência é a gravidez. O fator familiar tem relação de influência nesse contexto, pois as experiências sexuais precoces são observadas em adolescentes que a família e irmãos mais velhos já apresentam vida sexual ativa, como influência dentro de casa. O adolescente, ele entende, né? Ele já visualiza que os familiares têm relação sexual e aí eles têm uma tendência maior a desenvolver também as relações sexuais. As adolescentes grávidas são associadas às mães que também iniciaram a vida sexual precocemente ou engravidaram durante a sua adolescência. Existe unanimidade na literatura quanto à afirmação e à associação da gestação adolescente ao aspecto socioeconômico-cultural, relacionado este à ocorrência de prematuridade e ou baixo peso ao nascer. Os maiores riscos das adolescentes são das mais precoces, o que nos remete à necessidade da elaboração de políticas públicas efetivas e direcionadas. Isso tudo deve estar vinculado à associação, à participação da equipe de saúde na atuação diária junto a essa população. O conhecimento sobre esses determinantes favorece o monitoramento e a interferência junto a essa população vulnerável. Pessoal, obrigada pela atenção e até a próxima aula.